É uma grande alegria voltar a falar com a ginecologista doutora Flávia Fairbanks, né, que tem vários temas aí gravados para que você aí de casa, você que nos vê, possa se informar mais a respeito da área ginecológica, enfim, do que te aflige, e que você possa conhecer um pouco mais, saber se informar e principalmente se acalmar, não é? Porque muita gente que não conhece fica preocupado, não é, doutora? Sem dúvida. Falar em acalmar, hoje nós vamos falar sobre um problema que aflige muita gente, que são os miomas. Perfeito. O que vem a ser o mioma? Então, o mioma é um tumor benigno, então toda vez que a gente fala tumor, o pessoal já se arrepia, mas não precisa. Então, tumor na medicina é qualquer coisa que cresce. Então, se crescer é um tumor. E no caso do mioma, ele é um tumor benigno, ou seja, ele é um crescimento de células da parede do útero que crescem como se fosse uma verruga, uma bolinha. Mas crescem local, não tem nenhum crescimento anômalo, nem nada disso. E ele pode ter diversas dimensões e às vezes ele pode ou não causar algum problema. Agora, qual a origem desse mioma? Por que ele surge? Por que ele nasce naquela região? Então, como qualquer tumor na ginecologia, a gente fala que é uma célula que resolveu dar uma brincadeiradinha, ou seja, ela começou a resolver crescer onde não era para ela estar crescendo. Mas a diferença de um tumor benigno, que é o mioma, de um outro tumor, por exemplo, se fosse maligno, é porque esse fica restrito, ele fica localizado, ele não vai dar implante em outros locais, não vai acontecer nada disso. Consequentemente, se ele vier a dar algum sintoma, o sintoma vai ser exclusivamente da região onde está afetada, a região uterina no caso. Agora, quais os sintomas, ou pode ser assintomático? Como a mulher descobre que tem um mioma? Então, hoje em dia, onde a rotina ginecológica muitas vezes compreende a realização de um ultrassom, não é raro que a paciente descubra que tem um mioma porque foi fazer um ultrassom e ela não sentia absolutamente nada. Esse caso é dos casos mais tranquilos. No caso da paciente ter algum tipo de sintoma, os principais sintomas vão ser as alterações da menstruação, no sentido de um sangramento mais aumentado, um fluxo sanguíneo bastante volumoso, com perda de coágulos e tudo mais, ou a paciente pode apresentar cólicas abdominais ou durante o período menstrual. A paciente pode ficar inclusive anêmica por causa dessa perda sanguínea aumentada e eventualmente a paciente pode ter no mioma uma causa, por exemplo, de não estar conseguindo engravidar porque esse mioma está obstruindo alguma região específica do útero, como por exemplo alguma trompa, ou ele está ocupando o lugar da cavidade uterina onde deveria estar implantado o bebê, então também pode ser uma causa de infertilidade. Doutora Flávia Fairbanks, a despeito de a pessoa ter esse mioma em alguma localidade, ela pode eventualmente engravidar? E se ela engravidar, quais as consequências? Então, essa pergunta é ótima, Alberto, porque claro que pode, né? Então, como a gente tinha comentado, o mioma pode estar em vários locais do útero da paciente. A gente tem aqui um molde que tenta explicar isso melhor para as pacientes. Então, o que seria? Na verdade, isso aqui é uma representação do sistema reprodutor feminino. A gente tem como se fosse aqui a entrada da vagina, esse canal todo aqui seria o canal vaginal, e aqui no fundo, nesse rosinho, a gente tem o útero, aqui saindo as trompas e os ovários. O que acontece? Esse mioma, ele pode estar aqui do lado de fora do útero, onde ele não causa absolutamente sintoma nenhum, é o que a gente chama de mioma subseroso, exceto se ele for muito grande, porque se ele for muito grande, vamos supor que ele cresça aqui na região posterior, aí ele pode sim comprimir, por exemplo, o intestino, ou se for na região anterior, comprimir a bexiga, mas se ele for um mioma pequenininho na parede do lado de fora do útero, essa paciente não vai sentir nada e ela pode engravidar e ter uma gestação absolutamente tranquila, sem problema nenhum. Continuando, o segundo tipo de mioma que a gente conversa é um mioma que pode desenvolver aqui no meio dos músculos do útero, que é o chamado mioma intramural. Então, intramural, porque muro como se fosse parede, então ele se desenvolve dentro da parede do útero. O que acontece? Também se for pequenininho, não causa absolutamente nada e a paciente pode ter uma gravidez ótima, muito tranquila e absolutamente sossegada. Agora, se esse mioma intramural começar a crescer mais, e a gente fala de crescer mais quando ele chega nos 3, 4 centímetros ou acima disso, aí ele pode começar a atrapalhar essa parte rosinha que tem aqui no meio, que é justamente a cavidade do endométrio. Aqui vai crescer o bebê.
Então, se esse mioma começar a crescer demais, aí ele pode comprimir ou distorcer essa cavidade interna do útero e aí a paciente pode ter os problemas que o mioma pode causar na gestação, que podem ser abortamentos, eventualmente, ou podem ser partos prematuros. Então, nesse caso, a paciente tem que tomar cuidado. Se ela já sabe que ela tem um mioma de 3 ou 4 centímetros ou mais, se ela estiver grávida, é uma gravidez que tem que ser muito bem monitorada. E tem um terceiro tipo ainda mais comum dos miomas, que é esse justamente que cresce nessa porção rosinha que eu falei para vocês, que é a porção da cavidade endometrial. Os miomas que crescem aqui são chamados de submucosos e esses sempre atrapalham a gestação. Por quê? Porque eles estão no lugar onde justamente era para estar o bebê. Então, se acontecer da paciente engravidar com um mioma submucoso, a gestação já tem um risco bem maior, que passa a ser uma gestação praticamente de alto risco, com uma chance considerável da paciente sofrer um aborto ou um parto prematuro. Nessa situação, ela tem que ser muito bem assistida, normalmente fazer repouso durante boa parte da gestação, para conseguir levá-la o mais longe possível para trazer a criança mais saudável. Interessante. Agora, doutora Flávia, como a gente pode fazer com que esse problema, na verdade, seja extirpado, né? Seja extinguido? Porque a pessoa pode só fazer tratamento medicamentoso ou existe a necessidade imperatória de uma cirurgia? Então, o tratamento medicamentoso para o mioma, não tem nenhum remédio que a gente possa dar para uma mulher para evitar que ela desenvolva mioma. Então, assim, é uma lenda falar que alguma vitamina ou que usar pílula durante muito tempo vai prevenir. Não, porque o mioma tem uma origem genética, né? Então, a pessoa tem uma chance genética de desenvolver miomas. Algumas situações a gente consegue fazer o controle do crescimento dos miomas como anticoncepcional. Então vamos supor que a adolescente vai ao médico, descobre que ela tem um mioma pequenininho e para que esse mioma eventualmente não cresça demasiadamente, ela pode começar a usar a pílula, por exemplo. Mas não é garantia. Tem miomas que apesar de qualquer pílula que ela tome, vai crescer do mesmo jeito que tem outros miomas que vão ficar do mesmo tamanho a vida toda sem causar nenhum tipo de problema. Então, o que é importante? Se o mioma trouxer sintomas para a paciente, aqueles sintomas de sangramento, dor pélvica, dificuldade para engravidar, alguma coisa dessa, ela tem que ser visto aonde está esse mioma e qual que é o melhor tipo de tratamento. Então, o tratamento pode ser desde um tratamento medicamentoso hormonal ou não hormonal, pode ser com anti-inflamatórios, por exemplo, só para diminuir o volume de sangramento da menstruação, pode ser com uso de pílula anticoncepcional para evitar que ele cresça, pode ser com uso de progesterona só também durante uma fase do ciclo menstrual para atrofiar um pouquinho o endométrio e perder menos sangue, ou às vezes a paciente pode necessitar uma cirurgia se o nódulo for muito grande ou se tiver numa localização complicada, como por exemplo aqueles que crescem dentro da cavidade endometrial. Então, na verdade, a paciente tem que fazer o controle contínuo. Sim. Isso, independente de ter ou não, ela tem que vir ao ginecologista de quanto em quanto tempo? Então, a rotina ginecológica para uma paciente falar, eu faço um segmento adequado, ela preconiza que a partir do momento em que a paciente inicia a atividade sexual, ela vá ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Então, esse uma vez por ano é o que a gente chama da rotina ginecológica. Ela vai colher um Papa Nicolau, ela vai fazer um bom exame físico, ou ser submetida a um exame físico, e se o médico achar necessário, ele vai pedir outros exames, e dentre esses, o mais comum acaba sendo o ultrassom pélvico e transvaginal, que é o melhor método para diagnosticar os miomas assim, em pacientes assintomáticas. Maravilha, eu acho que fica aí a dica, né? As pessoas têm que se cuidar, têm que gostar de si e têm que fazer tratamento, têm que fazer exame, não é? Exato. Porque é melhor do que ser pego de surpresa, não é verdade, doutora? Porque tudo tem solução se for diagnosticado a tempo, sim? Exatamente. Tudo que a gente puder prevenir ou diagnosticar precocemente, a gente está fazendo o melhor tratamento, oferecendo o melhor da medicina e trazendo, consequentemente, mais qualidade de vida e mais saúde. Muito obrigado, doutora Flávia Fairbanks, ginecologista, doutora Flávia Fairbanks, e até a próxima. Obrigada a vocês.